contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, quase recuperados, ainda com um pouquinho de gripe, mas quase recuperados, quase sarados pela graça de Deus. Graça e paz a todos os santos da internet. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Nesse finalzinho de ano aí, quase chegando no Natal, a gente está concluindo com fé o livro de Josué. Precisou um pouquinho de fé para conseguir terminar essa lição, né? Tipo, o final ali foi um pouco desafiador, porque começou, né? A gente falar de bastante coisa periférica ao livro de Josué, mas aqui estamos para concluir. Na lição anterior, a gente leu juntos aqui o capítulo 23, até a campanha tocar, e a gente tem que terminar no desespero, mas hoje a gente vai, Leonide e amigo telespectador da web Ultra Revolucionária Jovem, terminar o livro de Josué com o capítulo 24. Muito bem. Certo? E o capítulo 24, assim, o 23 também, mas no capítulo 23, basicamente, Josué ele tá falando com a liderança mais específica ali do povo, né? Sim. E agora, no capítulo 24, ele vai se direcionar a todo o povo. E o que a gente vai observar, e a gente vai tentar aqui fazer isso meio que passo a passo, aqui mais ou menos pedagogicamente, é que a gente vai ver uma cerimônia, digamos assim, de renovação da aliança. Olha que bonito. A aliança não é um negócio que a gente fala muito aqui no canal. Não, acho que pouco se tem falado, na verdade. Né? Devia falar mais. Né? Devia falar mais. Mas assim, a aliança a gente já viu, são as estipulações, o contrato firmado entre Deus e o povo, que na verdade é um espelho, digamos assim, uma adaptação pedagógica de algo que já existia, como documento, como processo de contrato entre um suzerano e o seu vassalo, ou entre pessoas específicas, indivíduos. Você vai comprar uma terra, você firma uma aliança. Você vai fazer um negócio junto, você firma uma aliança. É o cartório da época. Perfeito. Né? E Deus, ele se utiliza dessa linguagem toda para poder falar com o povo, porque é o que o povo entendia e conhecia na época. Então você vai ver sempre essas características muito específicas daquela época. E o que vai acontecer então no capítulo 24 agora é uma cerimônia ali na região de Siquém, onde eles vão renovar a aliança diante de Deus, eles vão firmar seu compromisso. Vocês lembram o que aconteceu? Lembram o que está acontecendo? Lembre-se do que vai acontecer, inclusive se você for para a esquerda ou para a direita. Né? Digamos assim. Então, saibam tudo. Vocês concordam com isso? Não, estamos juntos ainda. Estamos juntos, sim. Então, pode deixar que futuramente a gente vai continuar e a gente vai ver se isso é de fato acurado ou não. Então, assim, não é exatamente a assinatura da aliança ali, mas é uma rememoração dela para ver se eles ainda estão firmes de fato ali e tudo mais. Então, assim a gente conclui o livro de Josué. Sim, se de fato Moisés teve o último livro para concluir sua coleção, Deuteronômio, sim, o capítulo 24 de Josué poderia ser considerado o Deuteronômio de Josué. Exato. O capítulo que fecha ali o seu livro, e ele é uma repetição da lei, de fato, como foi também com ali Moisés em Deuteronômio. E ele vai participar, você falou, vai renovar a aliança, ele vai fazer essa aliança com um povo que não tinha sido feito antes. Então quem participou da aliança lá foi o pessoal 40 anos antes, na verdade agora quase 70 anos antes. E agora ele junta o pessoal de novo e fala, agora vamos refazer essa aliança, não refazer a aliança no sentido que foi quebrada, mas vamos reafirmá-la, né? Vamos fazer renovação de votos. E dessa forma, no capítulo 24 você vai ter todos os elementos da aliança sendo reprisados e reafirmados. Isso é bem interessante. Agora, Leonide, por que você acha que Deus ele realiza esse tratado, digamos assim, esse contrato, essa aliança com o povo, exatamente nos moldes ali dos tratados de vassalos e suzeranos dos séculos 13, 14, ali antes de Cristo e tal? Por que ele de fato ele utiliza essa linguagem? Por que ele... Tipo assim, ele só tá copiando os caras? Não, é que os caras criaram uma parada tão genial que Deus falou, olha só, eu criei o homem, mas isso aí é legal. Não é por isso. Mas é porque Deus ele se utiliza de algo conhecido pro povo, para que o povo ele tenha algo ali que ele reconheça. Isso é muito legal. Deus nunca vai trabalhar com os seus filhos, com o seu povo, do desconhecido primeiro. Ele sempre parte do conhecido para o desconhecido. Então ele vai, apesar de ele usar elementos que são muito similares, esses tratados da suzerania dos povos do Antigo Oriente Próximo, né? Ainda assim ele vai trazer elementos completamente novos. A gente já falou disso aqui, a gente vai falar disso aqui depois, mas que no final dessas alianças, se houvesse quebra da aliança, o final era a morte. Só que Deus ele inova com isso. Ele traz que o final não é a morte, mas o final é o exílio. A gente já falou disso aqui na lição até do Êxodo e tudo mais. O final é o exílio. Se o povo quebrar a aliança, eles vão ao exílio. Só que esse já é uma inovação. E Deus ele vai lá e ele inova de novo. Ele pega a meta, ele dobra a meta, ele triplica a meta. Porque ele fala, mesmo se houver quebra da aliança e vocês forem para o exílio, ainda assim eu vou trazer vocês de volta do exílio.
Então você percebe que na aliança de Deus, o final nem é a quebra da aliança. O final é a misericórdia, a graça, o retorno e a reafirmação da aliança. Eu gosto muito de pensar de que o final da aliança, na aliança de Deus com Israel, é a própria aliança. Então é como se você não tivesse como fugir da aliança. Você fala, vou quebrar a aliança, e você quebra a aliança. Aí Deus fala, beleza, agora vai fazer de novo a aliança. E fica então um ciclo sem fim de renovação e perdão. É do tipo assim, se vocês falharem em cumprir a aliança, vocês vão, claro, ter esses castigos aqui, mas a última cláusula é alguém ter que voltar e cumprir a aliança. Exatamente. Mas a gente não consegue. Alguém vai conseguir. Não, alguém vai conseguir. Assim, vai ficar nesse loop até aparecer alguém na história. Alguém que eu não sei quem. Da descendência do próprio Israel. Perfeito. Da espécie humana. Olha que bonito. Da linhagem real. Da linhagem real. Semente da mulher. Alguém vai ficar nesse loop constante até aparecer alguém que vai finalmente cumprir isso. Perfeito. E ele não vai fazer só cumprir isso, mas ele vai usar também do seu próprio sangue para fazer com que todos possam ser incluídos nessa aliança que ele cumpre e todos possam cumprir juntos com ele. Olha que bonito. Que também está previsto na aliança. Exatamente. Então isso é muito legal, até não quero trazer essa discussão aqui, mas só para trazer um ponto interessante. Quando a gente fala sobre a discussão de nova aliança, se é uma nova aliança e ela explode com a antiga, se é uma aliança renovada, isso é muito interessante porque a própria antiga aliança, quando firmada, ela já previa a quebra da própria aliança. Isso lá em Deuteronômio, Moisés fala, né? Quando vocês quebrar a aliança, já está previsto isso na cláusula, e estava prevista também a própria renovação dela. Então é curioso como que uma aliança é feita, sendo prevista a destruição dela e a renovação dela. Então, algo extremamente curioso. Só que aí Paulo, ele vai usar a linguagem de, tipo assim, e Hebreus, livro de Hebreus também, né? De que a aliança antiga ela era imperfeita, né? Portanto, ela estava fadada ao fracasso. Mas qual que é a questão também? Não é que Paulo está falando que ela era ruim. Não. Ele está falando isso porque justamente a galera da época dele não entende que ela está fadada à incompletude. Perfeito. E ela prevê uma nova aliança. Sim. Então eles ignoram a parte de que precisa-se de uma nova aliança, que faz parte da antiga aliança, mas eles pegam justamente as cláusulas que são falíveis, que o povo está fadado a fracassar, e o povo fica se apegando a elas, como se eles fossem conseguir cumprir aquilo, sem entender que as próximas cláusulas são justamente o retorno, a perpetuação dessa nova aliança que cumpre a antiga. Sim, e o que é fraco na antiga aliança são duas coisas. Primeiro, o estabelecimento dela, que é feito com sangue de bodes e novilhos, e que não traz força nenhuma para a parada. E a segunda é o povo. Então, a parte fraca de todo o rolê da aliança é o povo que quebra a aliança. Então, se tira o povo, a aliança é perfeita. Não, e a linguagem que Hebreus usa, que é uma linguagem pegada de Jeremias, ele usa assim, apesar de eu os haver desposado, eles quebraram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, ele usa a linguagem do casamento, que também é uma aliança. Né, uma afirmação de aliança. Agora, o interessante disso é que, tipo assim, num casamento, não importa o quão fiel, amoroso, gracioso e perfeito seja um dos cônjuges. Perfeito. Se o outro trair, o casamento tá destruído. Não importa o quanto a outra pessoa seja fiel. Então, assim, Deus ele é fiel ao extremo, muito, e o povo quebra. Logo, a aliança ela falha. Sim. Então ela não falha por causa de Deus, ela falha por causa do povo. Parte fraca. Mas enfim, não é o tema aqui, nessa discussão de nova aliança e antiga aliança, mas sobre uma aliança firmada de Josué / Deus com o povo de Israel. Eu já fiz aqui, acho que uma palestra, tá solta por aí no canal, se vocês quiserem procurar depois, que fala lá um pouco sobre essa ideia da aliança e tudo mais, mas acho que a gente pode um dia fazer uma live aí, uma sexta-feira solta aí e tal, a gente um dia com insônia assim, coloca o vídeo pra gravar e vai falando. A gente tá com a ideia de talvez, assim, pra esse ano de 2026, vira e mexe, a gente fazer uma livezinha, outra aqui, outra ali, talvez na sexta-feira mesmo. Legal. Né? No intervalo das aulas ali e tal, enfim, vamos ver. Ora pela gente aí pra que Deus ilumine nossa cabeça. Ou a cabeça do Isaac. É só colocar um foco de luz aqui atrás já ilumina bem. Fica brilhante. Mas vamos lá então. Então, o capítulo 23 e 24, e agora especialmente 24, que a gente vai estudar, é o que vai encerrar o livro de Josué, e é onde a gente encerra então essa 13ª lição, que é escolham hoje, que vem do verso famoso do livro de Josué. Eu acho que quando você lembra do livro de Josué, tem esse verso famoso. Sim, tem highlights, né? Seja forte e corajoso, escolha hoje a quem servir. Exato. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Tá aqui no capítulo 24, a gente vai passar por ele, por isso assim, escolham hoje a que vocês vão servir e tudo mais, que é a grande ideia aqui desse resumo da aliança. O resumo da aliança é o quê? Escolha quem você vai servir. É isso aqui e tal. Então, simples de falar, difícil de fazer. Exato. E a gente vai ver isso aqui também. Mas, basicamente, vamos então ler o capítulo 24, e aí a gente vai vendo como é que essa estrutura ela vai acontecendo. Então a gente começa o capítulo 24 aqui, né, Josué se despedindo do povo. Ele já falou no 23, né?
Eis que Josué era velho. Então ele disse, sou velho. Exato, o 23 começou muito bem. E aí o 24 começa assim, ó, depois do quê? Depois que Josué fala com os líderes, que é o 23. Ele falou com o pessoal e despediu eles, né? Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel e Siquém chamou os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. O que essa frase, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tem a ver com a aliança? Tudo a ver com a aliança. E não só essa frase, porque o verso ele continua falando assim, ó, antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Isso aqui também faz parte desse começo, né? A gente, isso é muito legal, como eu falei, o capítulo 24 está estruturado sobre um teor de aliança. Então, enquanto que no Pentateuco, Moisés ele vai construir a aliança ao longo de muitos textos, então a estrutura da aliança, ela tá meio... em vários locais, tem que ir ali, tem que ir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nem Josué 24 ele não faz isso. Ele vai estruturar todo o seu capítulo como o teor da aliança, do começo ao fim, com todos os passos. E o primeiro passo de uma aliança formal é o titulatário. Titulatário, o nome já fala, é aquele que dá o título, é aquele que tem o título, a posse de dizer que é o suzerano, o poderoso, aquele que vai estabelecer a aliança. Então, só para deixar isso aqui bem claro, a aliança ela é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, ela é uma relação de sangue. Aí, pessoal, hoje ouve pacto de sangue fica meio assustado, né? Mas é meio macabro, é meio macabro e tal, mas não é isso. Pacto de sangue é porque envolvia vida e morte. Se você cumpre, vida. Se você descumpre, morte. E ela é soberanamente administrada. Por quê? É um soberano, é a parte forte, que vai estabelecer essa aliança e vai cuidar dela. Então, a parte forte é quem é o titulatário da aliança. E aqui começa dizendo que Josué vai falar todo o povo, só que ele está falando em nome de alguém. E ele fala ali no verso 2, ó, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então quem está propondo a aliança não é outro senão o Senhor, e aqui é o nome de Deus, Yahweh, né? Ou Yahvé, como você preferir, ou até Jeová, se você gostar muito dessa terminologia. Sim. E ele fala, ele é o Deus de Israel. Só que aí, ok, ele estabelece sua titulação, mas para quem vai ler o documento a posteriori, precisa entender, ok, ele é o titular do contrato todo. Perfeito. Mas quem é ele? É o Deus de Israel. Sim, mas o que faz dele esse Deus assim? Por que ele, como Deus de Israel, assume então esse processo, ou esse poder? Quais são os atributos, as características? E aí a gente precisa então de um prólogo histórico para poder, digamos assim, dar as credenciais desse titular. Perfeito. E esse é o segundo passo da própria aliança. Primeiro você fala quem você é, o seu título, e o segundo você apresenta o que você já fez por esse povo. O que te dá o direito de chegar aqui e querer firmar uma aliança com nós, se colocando como suzerano, se colocando como chefão? E sabe o que é legal? Toda vez que Deus ele vai estabelecer um juízo, vai falar sobre o juízo na Bíblia, isso está muito envolvido até os livros dos Salmos e tal, ou até Apocalipse, capítulo 14, quando ele fala é chegada a hora do juízo, ele sempre começa se apresentando como Deus que é o Criador. Então, a grande carteirada de Deus, suas credenciais, é a própria criação. Por exemplo, no Salmo 24, ele começa falando assim, ó, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, pois ele a afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Então, por que a terra pertence a Deus? Muito simples, porque ele criou. Então, é chegada do juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que ele pode exercer juízo? Porque ele é o juiz? Porque ele fez tudo. Então, basicamente, toda vez que Deus ele vai fazer algo, isso é muito bonito, ele demonstra porque ele tem essa prerrogativa de fazer isso. E na aliança não é diferente. Ele vai agora, a partir do verso 2 até o verso 13, falar esse prólogo histórico, que é o que ele já fez pelos filhos de Israel, e porque os filhos de Israel podem confiar nele e ter fé nele. Então, posso ler aqui ou você quer ler? Não, fica à vontade. Então vamos lá. Então, assim diz o Senhor Deus de Israel. E agora ele vai se apresentar então. Verso 2, né? Antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, que é o pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Só um fato interessante aqui. Vai lá. Essa região de Eufrates, do outro lado do rio, é conhecida posteriormente como Babilônia. Olha só, Babel, então. Torre de Babel e tudo mais, toda essa região. Abraão, ele nasce numa das tribos que depois vai se juntar para formar a Babilônia, os caldeus. Tanto é que o nome da cidade dele era Ur dos Caldeus. Quem são os caldeus? São os babilônicos. Então Deus ele tira Abraão de onde?
de Babel, Aham. da Babilônia, da grande confusão, confusão. da grande meretriz, da idolatria. Abraão morava num lugar de idólatras. Sim. Não era um lugar que temia o Senhor. Não mudou muito depois, né? Foi pra Canaã. Enfim, né? Mas o fato é que Deus, ele procura Abraão sem Abraão ter feito nada demais para poder Sim. chamar a atenção de Deus. Isso é legal, né? Quando a gente fala sobre a eleição de Deus, mais envolvendo Abraão, a gente sempre fala sobre a fidelidade de Abraão, né? Como que Abraão foi fiel e tal. Só que, na verdade, no texto bíblico, é importante o chamado dele, não em relação à sua fidelidade, porque isso nem é apresentado, na verdade. O chamado de Abraão acontece porque Torre de Babel aconteceu. Então, o mundo se voltou contra Deus em rebelião e Deus fala, peraí, eu tenho uma resposta para isso. E a resposta é Abraão. Então, o chamado bíblico, na verdade, tem a ver muito mais com a missão do que com algo que você é. Então, não é porque você é bom, bonito, cheiroso, fiel, que Deus te escolheu. É que Deus tem um propósito para cumprir, ele vai cumprir. Exato. E ele vai usar você para cumprir esse propósito. Exato. Então, eu chamei aí o pai de Abraão e tudo mais, eu fiz percorrer toda a terra de Canaã, que é a que vocês estão entrando agora, né? Também multipliquei a descendência de Abraão e lhe dei Isaac. Multipliquei é curioso, né? Porque Abraão não tinha nenhum filho e teve um, então tá multiplicado. Teve 2, né? Teve 2 ainda. Ele foi além. Já é 2 vezes mais do que nenhum. Exatamente. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. É o dobro, né? Pra quem teve 2 filhos ainda, né? Enfim, multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra, cavaleiros, até o Mar Vermelho, e os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Ele nem citou aqui as 10 pragas. Não, ele foi direto. Ele falou isso quando falou que feriu o Egito no verso 5, né? Mas não deu muito entender. E aqui ele especifica o momento final de libertação, que é quando Deus ele fere de vez toda o poder bélico do Egito e tudo mais, né? Sim, perfeito. Então vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus. Aí não fala aqui por quê que, né? Não fala, ele não joga na cara deles, né? Não, tipo, olha só que eles ficaram um tempão vivendo no Egito. Isso é importante, né? Porque o prólogo histórico numa aliança não é para falar sobre a infidelidade do outro, mas sobre a fidelidade daquele que está propondo a aliança, né? Porque vocês deveriam me ouvir. Exatamente. Então ele tá mostrando, ele não tá jogando na cara os erros. Ele falou assim, olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu cuidei de vocês o tempo todo. Ele tá falando que ele é bom, mas sem precisar falar, olha como você é ruim. Então só olha como que eu sou bom aqui, ó. Exato. Verso 8. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. E aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. E aí mandou eu chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Basicamente está falando assim, não só eu cuidei da parte humana, mas até as guerras espirituais, digamos assim, eu travei por vocês. Exato. Né? Então, é muito interessante isso aqui. E aí eu enviei Você pulou o 11. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus. Só um detalhe, o povo de Jericó lutou contra os israelitas? Lutou porque eles fecharam o portão, né? Claramente não estavam aceitando a guerra. Estavam em guerra. Eles lutaram entre eles, pra aceitar o destino, né? Basicamente, lutar contra vocês foi, tocou a trombeta, Deus destruiu todo, acabou ali, né? E o mesmo fizeram também os amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, gergazeus, heveus, jebuseus, a toda a galera que habita Canaã, né? Porém, a todos eu os entreguei nas mãos de vocês. E eu enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, olha isso aqui, não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, cidades que vocês não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas dos olivais que não plantaram. Isso é muito legal, né? Esse texto é muito massa, né? Eu acho bem legal na Bíblia, isso vai acontecer em muitos momentos. Tem que lembrar o seguinte, né? Acho que isso é bem importante. Você tá acostumado hoje em dia a ver filmes, né? Que tem um universo compartilhado, na verdade. A Marvel começou isso aí, todo mundo tá querendo copiar, não deu muito certo, estão parando agora. Mas a Bíblia é um grande universo compartilhado.
Porque às vezes a gente lê as histórias meio sem conexão, sabe? Você lê Elias e você esquece que Elias, ele fala que não vai chover, mas isso era uma maldição da aliança. Sim. Então você tem que pensar que as coisas estão conectadas na Bíblia e que Elias ouviu falar de Moisés. Olha que loucura, já pensou que loucura? Samuel ouviu falar de Moisés também. Elias ouviu falar de Samuel. Então as coisas estão conectadas. E muitas vezes o povo de Israel, os profetas, eles vão relembrar a história. E ao relembrar a história, não estão só contando uma história que a gente, como leitor, conhece. Eles também conhecem essa história. Sim. E eles estão lembrando essa história justamente puxando a aliança que foi feita com Israel. Então, ao relembrar a história, estão puxando essa aliança. E é muito legal você perceber que cada vez que eles puxam e relembram essa história, tem elementos que eles vão enfatizar, elementos que eles vão falar, elementos que eles vão deixar de falar. Isso tem um propósito muito grande, né? O próprio carinha que está falando, ele está pensando naquilo, construindo um propósito. E aqui, quando Deus está falando através de Josué, ele vai falar sobre essa ideia dos vespões, por exemplo. E isso que a gente viu lá no livro do Êxodo, Deus prometendo, não, eu vou lutar por vocês, vou enviar vespões e tal. Só que, lendo todo o livro de Josué, inclusive abre um parênteses aqui, coisa que a gente não fez muito aqui, fechando parênteses, mas lendo todo o livro de Josué, você não vê nenhuma vez citando vespões sendo mandados. E até fica um pessoal falando, não, mas Deus prometeu que ia mandar vespões e não mandou. Isso aparece aqui como sendo de fato uma linguagem simbólica para mostrar que Deus é quem iria libertar o povo. Por mais que não tenha mandado vespões, ele mandou meteoro do céu pegando fogo na cabeça do pessoal lá quando o sol parou e tudo mais. E de fato essa fala aqui, a espada, o teu arco não conquistaram isso é muito verdade. Por mais que Israel tenha lutado algumas batalhas, entrado em peleja, ainda assim, o que eles fizeram não foi quase nada. Porque é Deus quem lutou por eles de fato. Acho que a única vez que Israel de fato lutou por si, sem Deus, foi em Ai. E aí você percebe o que aconteceu na primeira luta, né? Deu muito ruim. Exato. Muito ruim. Então, assim, você vê que dentro de uma linguagem, ou dentro, digamos assim, de uma proposta de obrigações e deveres, a aliança de Deus com o povo começa com uma demonstração absoluta de graça. Misericórdia, exatamente. Foi o seguinte, olha, o que vocês fizeram para eu vir fazer uma aliança com vocês? Nada. E é aquela grande linguagem de Êxodo e Deuteronômio também, né? Tipo assim, olha, não pensa que eu chamei vocês porque vocês eram um povo bom, maravilhoso, né? Bom, grande, relevante. Não, vocês eram dos menores, dos mais relevantes possível. Eu chamei vocês por causa do amor do meu nome. Por causa que eu sou quem eu sou e eu fiz uma aliança lá atrás com outra pessoa que nem relevante era também, Abraão, lá no meio dos babilônicos, chamei ele lá e o tempo todo essa aliança ela só está subsistindo por causa da minha graça para com vocês. Portanto, e aí de novo a gente vê, por exemplo, o resumo do resumo da aliança, um dos resumos, que é, por exemplo, os 10 mandamentos, que começa justamente com isso, né? Eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Perfeito. Por causa disso, agora é isso como vocês vão viver diante de mim, dentro dessa relação, não só comigo, mas para com todo o povo aí, né? E aí ele começa a dar as estipulações dos 10 mandamentos. Isso é muito importante a gente notar isso, porque ao você perceber o esquema da aliança, você pensar em obediência baseado em eu vou obedecer para receber, não faz nenhum sentido. Essa relação de causa e efeito, né? Vou obedecer porque você é abençoado. Não faz sentido porque antes que a aliança seja dada, Deus já fez 1000 coisas por você. Então toda obediência não pode ser para ganhar algo. Tem que ser em uma forma de gratidão porque você já ganhou algo. Você já ganhou a vida. No caso de Israel, você já ganhou a libertação. Deus venceu batalhas, chamou o povo, libertou do Egito, sustentou no deserto, mandou esses vespões. Ele lutou pelo povo e agora deu essa terra que o povo não plantou as vinhas, não edificou as cidades, estão morando em uma terra que nem era deles. Então, eu acho isso muito bonito perceber essa estrutura, que a gente percebe de fato que a obediência na Bíblia não tem a ver com um pré-requisito para receber alguma coisa, mas que eu recebi algo, fui abençoado, agora Deus ele vem e fala, você gostou disso? Agora então viva uma forma de agradecimento a isso. Obediência tem a ver com gratidão. Isso eu acho fantástico em todas as alianças, né? Sim. Então, dado a apresentação desse prólogo histórico, qual que é o próximo item da aliança? Bom, o próximo item agora é, gostou do que eu fiz por vocês? Agora chega a parte de vocês. Vamos para as estipulações da aliança. Como você vai responder, então, a esse favor que eu fiz a vocês, né? Perfeito. Então, olha como é que o verso 14 começa. Agora, portanto, ou pois, que é o quê? Uma conjunção conclusiva. Baseado em tudo aquilo que eu fiz, tudo isso que a gente acabou de ler, toda a proteção que eu te dei, como vocês vão então viver diante de mim? Como então viveremos? Como então viveremos. Agora, pois, verso 14, temam o Senhor e o sirvam com
integridade e com fidelidade. Leonide, o que é integridade? Integridade é quando você compra aquele, sabe aquele arroz que é integral? É isso, é integridade. Farinha integral? É, exatamente. Mas o que faz do arroz integral integral? É porque ele é íntegro. Ó, tá Não vendo? foi tirado nada dele. Não foi tirado Ele é uma dele. peça inteira. É, exatamente. A integridade tem a ver com essa completude, né? Você não é quebrado, né? Você é completo, é íntegro, é com tudo que você tem. E isso é muito legal, né? Porque a integridade na Bíblia vai estar envolvido muito também com outra palavra em hebraico, a palavra tamim, que é perfeito. Uhum. Por exemplo, fala lá que Noé era perfeito, tamim. E esse perfeito tem a ver com integridade, porque perfeição na Bíblia, ou nesse termo tamim, significa completo, Inteireza. inteiro, íntegro. Olha que bonito. Então, o que significa o povo servir a Deus de forma íntegra? É com todo o coração, A de gente viu toda a essa força, linguagem aí. de toda a alma. Onde é que tá tudo. isso aí? Eu vi lá no Deuteronômio, né? Ah, Shema. Então, quando ele fala que íntegro, ele está resumindo essa integridade, né? Aham. Que Moisés tinha estipulado lá com o povo em Deuteronômio 6, né? Tipo, olha, de todo teu coração, de toda Sim. tua alma, de toda tua força, com tudo que você é. Né? Exatamente. Com todo, é nem tanto com toda a tua força, mas com todo o seu ser. Exato. Com tudo que você é, né? Com todo você. Com Né? tudo que tu tem. E assim, dentro do contexto, então, ele vai agora dar o exemplo máximo, eu acho, Uhum. do que significa essa integralidade, essa inteireza. Ele diz, Perfeito. joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Olha só que interessante, o Leonide. A gente, muitas vezes, isso é natural do ser humano, a gente gosta de ter garantia das coisas. É verdade. A gente gosta de ter o plano A, o plano B, o plano C. Sim. Se isso falhar, eu tenho aqui Um backup. um backup. Por exemplo, você vai comprar um carro lá, você faz o seguro do carro. Sim. Né? Se o carro bater, se alguém roubar, se acontecer algum problema, ser ressarcido ali e tudo mais. Uhum. Como é que você fazia isso nesse antigo Oriente próximo aqui? Tipo, Você servia a Deus, mas tinha ali embaixo um ídolo seu aqui, ó. Vai que falhou esse aqui, ó. e o que é esse ídolo aí? Ele representa o quê? Ele representa que você não confia no Deus. Você tem um seguro, né, contra Deus falhar. Porque Deus é muito inconstante, né? Vai que ele não faz o que eu quero, né? Exato. Vai Então, que não manda assim, chuva quando eu preciso. Ele não manda chuva. Então tem um Deus aí que ele é especialista em chuva, que é Baal. Exatamente. E se ele não fizer chover, você vira ele debaixo de um copo d'água e ele fica lá até fazer chover. Então, tudo certo. Então, assim, eu não confio em Deus de forma inteira, ou por inteiro, com tudo que eu sou. Eu confio só com uma parte. Que é problemático também, né? Pensa no seguinte, né? Você confia em Deus, serve a Deus. Mas você quer dar umas escapulidas da aliança também. Você quer fazer umas paradas que Deus não gosta. E se você fizer isso, esse Deus, ele quer que você seja inteiro dele. Só que você não quer ser inteiro dele. Então é um problema, né? Porque ele vai começar a te mandar umas maldições da aliança. É aí que você faz o quê? É melhor ter um segundo Deus aqui e tal. Então, né? Até porque se esse Deus voltar contra mim, eu tenho a quem recorrer. Exato, né? exato. E é interessante, né, que os 10 mandamentos começam justamente com não terás outros deuses diante de mim, não farás por ti imagens de esculturas. Uhum. E aí no restante de Êxodo, você vai ver o tempo todo essas leis voltando a repetir, não se outros deuses. Essa lei repete muito, né? Devia ser muito fácil de seguir, né? Tipo assim, eu acho que ela repete tanto ali no Pentateuco que o povo devia estar com isso bem fresco, né? Não. Então, eles, de fato, eles não... Tipo, se uma lei se repete tanto, é a lei que o povo mais vai prestar atenção e mais vai seguir, né? Claramente, por isso se repete tanto, né? Que o pessoal não ia ouvir de jeito nenhum. Precisa repetir mais ainda, né? Então ele fala, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Perfeito. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Então assim, você não quer me servir? Beleza, mas seja íntegro. Exato. Tipo assim, você quer fazer aliança com outro Deus que não seja eu? Perfeito. Cara, beleza, eu te dou a escolha para isso. Mas não fica sendo agente duplo. Não fica tentando servir a dois senhores, porque ou você vai odiar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Que é o que Jesus vai falar lá na frente, né? É legal porque essa fala, inclusive, escolham hoje a quem servir e tal. Aí continua, aos deuses que serviram vossos pais, além do Eufrates, ou os deuses amorreus em cuja terra habitais, antes até de ler o final do verso. Mas é muito legal porque essa fala aqui aparece muito similar lá com Elias. Sim. Quando eles vão ter o combate com os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Ele fala, escolham hoje a quem vão servir. Não fiquem... Ele vai usar um termo ali bem interessante, eu não lembro muito bem como está no português,
Cocheareis. Isso, não, até quando cocheareis, né? Entre dois pensamentos. Exato. No hebraico, eu lembro do hebraico, porque eu fui traduzir o texto, só lembro da tradução agora. Esse cochear, ele tem a ver com você ficar pulando de um lado de um rio pro outro. Isso. Não fica então pulando de um lado pro outro, né? Uhum. Escolham logo quem vocês querem servir. Agora tá compensando mais servir esse Deus aqui. Exato. Não, agora tá compensando mais aqui. Então você vai pelo que você consegue receber dessa divindade. Então, o que é mais vantajoso agora? Perfeito. Né? E eu falei assim, ó, até quando vocês vão ficar nesse toma lá da cá com essas duas divindades? Vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui. Cara, escolhe. Sim. Fica de um lado e pronto. Não fica nesse tá quente, tá frio, né? Enfim, não, mas eu vou ficar em cima do muro. Mas o muro é do diabo. Isso é importante a gente falar, a gente falou disso na lição da semana passada, como que às vezes a gente molda a divindade a nossa própria imagem e semelhança, né? E o grande problema da Bíblia, eu digo problema mesmo que é um problema, é que a Bíblia, ela exige de nós uma responsabilidade muito grande. Não é um livro que você consegue ler e se manter na mesma. A própria aliança de Deus, ela exige uma resposta do povo. O povo tem que responder e tem que escolher o que ele quer fazer. E não tem como você servir a Deus só pela metade, né? Ou porcentagens. Tem que ser de uma forma completa. E se você serviu a Deus 90% e 10% não, ou melhor, 99% serviu a Deus, mas 1% não, o que acontece? Você serviu a Deus no final? Daquele jeito, né? Daquele jeito. Tem até umas músicas sobre isso. É a mesma coisa, assim, de novo, por isso que a linguagem no casamento ela é muito utilizada, né? Uhum. Cara, assim, você entregar o seu coração a outra pessoa plenamente, não é tipo assim, ó, eu vou ser 99% fiel a você, mas aquele 1% é vagabundo. Perfeito. Não, mas 1% só eu vou ficar ali trocando mensagens com minha colega de trabalho, com o meu personal fitness, né? Personal trainer. Personal trainer e tudo mais. Não, mas é só um... Eu sou muito mais seu do que dele. Não, mas eu amo você. Esse papo não cola. Não vai. Então, assim, é essa integralidade, é essa inteireza de relacionamento que Deus quer. Então, assim, você mostrar pra mim que você faz as minhas coisas, você vem aqui, você oferece sacrifício, cumpre todo o processo aqui, não sei o que lá, mas aí você ainda deixa aquele ídolozinho de lado ali, porque vai aqui, né? E assim, aí a gente fala assim, não, Leonide, mas ídolo é coisa do passado, hoje em dia a gente não tem esse problema. Traduzindo pros nossos dias. De novo, assim, não, eu sirvo a Deus e tudo mais, mas na primeiro sinal de dificuldade financeira, por exemplo, eu não consigo mais descansar no sábado, por exemplo. Ou para de devolver o dízimo, o que for, né? Tipo assim, não, eu preciso aqui acumular um patrimônio, porque, né, vai que eu passo por dificuldade e tal. Não é pra você ser assim, não, eu vou gastar tudo e ser irresponsável financeiramente, porque Deus quem cuida. É Deus quem cuida. Então eu vou viver de qual... Não, mas é tipo assim, de fato, assim, o seu coração, ele olha pra essas coisas e se apega a elas do tipo assim, não, eu vou me apegar a isso aqui, vou me agarrar a isso aqui, porque vai que um dia Deus falha comigo. Você de fato não confia em Deus, né? Você de fato não confia. E aí você vai começar a ver encruzilhadas na sua vida que você vai ser forçado a escolher. Sim. Então, por exemplo, o seu chefe fala assim, olha, tem aqui uma promoção, ou o seu emprego, ele tá... Só que eu preciso que você faça isso aqui por mim. E isso daqui por mim é algo ilegal, antiético. Que vai contra a sua própria consciência, né? E aí você fala assim, poxa, mas se eu não fizer, eu vou ser demitido. E aí, o que vai acontecer? Sim. Aí você fala assim, será que eu confio em Deus pra cuidar de mim, eu permanecendo a fazer a coisa certa, ou será que, tipo assim, eu vou... Deus, olha pra lá rapidão, né? E aí, tipo, vou fazer isso minhas aqui paradas aqui. E aí o que a gente faz? A gente fica um tempão sem orar, porque a gente tá com vergonha de falar com Deus, a gente espera passar uns 2, 3 meses, a gente volta a orar como se nada tivesse acontecido, como se Deus tivesse esquecido. Enfim. Só que isso também é culpa nossa, porque isso começa quando a gente começa a departamentalizar, olha que palavra bonita. Departamentalizar. Não, departamentabilizar. Ah, tá. Tem um bilizar ali no meio. Então, palavrão. Esse bia de 2 vezes? Então tá bom. Quando você começa a colocar em departamentos, melhor assim, em departamentos a sua vida. Eu só não entendi de onde veio o bilizar. Não, é departamentabilizar. Departamentalizar. Então é isso aí, ó, o que for. Depois a gente pesquisa no Google aí. Você de casa pesquisa, coloca uma hashtag aí. Mas a ideia é que você começa a separar a sua vida em caixinhas, né? Então, essa daqui é a minha vida espiritual, que acontece na igreja, que, sei lá, uma vez por dia eu faço uma oração. Então, essa é a minha vida espiritual. E o que acontece fora dela não tem a ver com a minha vida espiritual. Então, eu vou ter minha vida no trabalho, tem a minha vida social, tem a minha vida nas redes sociais, e nada disso é minha vida espiritual. Não. Aí você chega na igreja. aí você chega na igreja e pede, né? Eu quero pedir pela minha vida espiritual. Ué,
Mas tudo é vida espiritual. Sim. Aquilo que a gente faz na rede social, que a gente faz no trabalho, que a gente faz em casa, que a gente faz sozinho, tudo isso influencia a forma como você se relaciona com Deus. E tudo isso acontece na presença de Deus. E eu acho que isso é o ponto principal da gente ter sempre em mente, né? Tudo que a gente faz na presença de Deus. Não tem um momento que a gente se separa dele e fala, Deus, desvia teu olhar pro lado ali que eu preciso resolver um esquema aqui com meu irmão, dar umas pancadas nele aqui. Pausa, né? Pausa. Pausa o contrato, deixa eu só fazer um negócio e já volto. Né? Exato, não existe isso. Tudo que acontece na presença dele. E isso tem que ser uma parada que a gente tem que olhar com muito mais solenidade, pra gente entender que Deus, ele firmou uma aliança com a gente, que envolve uma aliança de vida, em todos os momentos, com integridade, né? Uhum. Eu vou falar integrabilidade. É interessante que o termo serviço, seja como verbo ou como substantivo, né? Não é pronome e tal. Servir ou serviço, né? É isso. Ele aparece no livro de Josué 40 vezes. Olha só. Sabe quantas vezes dessas 40 aparece no capítulo 24? Quantas? 16. Olha só, alguém contou. Não contou. Alguém contou. Deixa pra lá. 16 vezes. 16 vezes. E assim, sirva a Deus, sirva aos Deus nossos pais, sirva a Deus. E como é que você vai servir? De forma íntegra, de forma inteira, assim, totalmente focado. Então, assim, o chamado do vassalo, ele é para o serviço a esse suzerano. Perfeito. E ele já falou, olha, eu fui 100% fiel a vocês. Eu não fiquei me engraçando com outros povos por aí, tipo assim, para fazer esse mesmo contrato. E eu poderia. Eu falei assim, não, Deus pensando assim, ó, vou levantar Israel, mas também vou levantar, sei lá, os hititas e os amorreus, porque vai que Israel falha. Então, vai que tudo falha. Cara, Deus escolhe Israel e vai até o fim. Interessante pensar que essa ideia de serviço, na linguagem hebraica, inclusive, ela está associada com a ideia de escravidão, né? Porque você não tinha uma palavra para servo, uma palavra para escravo, era a mesma coisa. Mesma palavra. Então, basicamente, você, relembrando até a ideia do êxodo lá, que a gente comentou, quando Deus faz aliança com o povo, ele está tomando o povo como propriedade dele. Então ele está falando, vocês serão os meus escravos, os meus servos, né? E aí servos vem para dar uma amenizada, né? São os meus escravos. E aqui José está falando isso, vamos agora ser escravos de Deus. Não vamos ser escravos de dois senhores, não tem como, vamos ter que ser escravo de um só. E ele vai falar isso no final do verso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se a ideia é servir ao Senhor por completo, que cada um decida por si. Mas Josué dá esse passo à frente como líder. Ele fala, eu vou servir. O que vocês querem fazer, aí é com vocês. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora é interessante que, tipo assim, naquele tempo era fácil falar isso também, né? Por quê? Porque o patriarca, ele meio que mandava em todo mundo. Ele fazia as decisões. Quando Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não fala assim, gente, o que vocês acham? Ele abre uma votação, eu falo assim, o seguinte, amanhã estamos saindo. Tá pra onde, Abraão? Estamos indo. Deus vai mostrar e tudo mais, vamos lá, todo mundo. Tá bom, né? Ele tem os servos. 300 homens que serviam ele lá. Tem os servos dele lá, tem os escravos, tem a esposa e tudo mais, vambora. Ah, mas não tô querendo, não. Vambora, tamo indo. Josué é a mesma coisa, Josué é o chefão ali da casa dele, falou assim, ó, é o seguinte, minha casa aqui, meus servos, todo mundo, a gente vai servir o Senhor. Não tem escolha, né? Ou será que tinha, né? Hoje a coisa não é tão mais assim, né? E tipo assim, por exemplo, você tem aquela famosa frase assim, né, do pai, né? Enquanto você estiver debaixo desse teto, eis o que vocês vão fazer. Não escondido, né? Na minha vista. Só que aí, pelo menos isso. Só que assim, não tem como você também levar isso ao extremo hoje. Porque, tipo assim, aí o filho cresce e tal, tipo, começa, né, ter as coisas dele e tal, ele vai fazer a decisão dele. Sim. Ele vai escolher. Mas ainda assim, a responsabilidade de um líder, de um patriarca, né, digamos assim, do sacerdote do lar, ainda é de fazer essa decisão e ser fiel a ela para que toda a família possa, de fato, ter firmeza nessa decisão também, e também de coração, assim, não forçado, mas escolher, ter essa decisão e tudo mais, né? E, infelizmente, na própria Bíblia, você vê que nem sempre é o caso. Porque, por exemplo, Samuel teve 2 filhos, né? Um dos profetas mais... Assim, na verdade, assim, Eli serviu a Deus lá, aí os filhos uma porcaria. Teve que aparecer Samuel. Aí fala assim, beleza, Samuel vai quebrar esse ciclo, né? Ele aprendeu como não fazer, né? Então, Samuel tinha um exemplo claro de como não seria. A gente não sabe como é que ele cuidou dos filhos. A Bíblia ou se diz. Cuidou, né? Ou talvez assim, ele estava tão focado lá no ministério dele que ele negligenciou os filhos. Não sabemos. A questão é que ele foi uma pessoa extremamente fiel a Deus. E ele escolheu servir a Deus de todo o coração. E aí os filhos dele vão lá e desbaratinam. Exatamente. Né? A Bíblia não fala tanto assim, mas assim,
a relevância dos filhos de Moisés, ou a relevância dos filhos ali de Josué, eles desaparecem de cena, eles não... Sim. Eu não tô falando que eles foram infiéis, mas assim, eles não são esses líderes ali e tudo mais. Então assim, claro que por mais que você influencie a sua família, mas no fim cada um vai ter a sua escolha. Exato. E isso conta muito com o próprio exemplo do patriarca, né? Do pai, da mãe também e tal. Tipo, antes você tinha essa ideia de o pai toma a decisão por todos. Mas hoje a gente vive nessa sociedade, até que é interessante, né? Essa parte da liberdade, mais liberdade para cada um, mas que o exemplo deve falar muito alto, né? O problema é que a gente vê hoje em dia o pai falando que não vai ser feito assim debaixo do meu teto, e ele abraçando esse lado cristão e tudo mais, mas ele fala uma coisa e faz outra, né? E aí ele fala que o filho abandonou a igreja, que o filho fez isso, aquilo. Não estou dizendo que essa é a regra do caso, falando que isso acontece. Mas muitas vezes o próprio pai que fala que o filho abandonou a igreja não foi um exemplo bom do que ser um cristão. Sim. E o filho hoje tem raiva da igreja, saiu da igreja, por conta de olhar para o pai e ver essa hipocrisia, né? E é justamente essa falta de integralidade. Sim. Né? Não, meu pai fala que a gente deve servir ao Senhor, mas a forma como ele trata minha mãe, a forma que, né, ele é alguém dentro de casa, ele é outra pessoa lá na igreja e tudo mais, tipo assim, é de fato. Ou assim, por mais que ele é uma pessoa sincera, mas é um extremo zelo farisaico, assim, de ser alguém realmente assim, muito duro, sem graça. Sem né? misericórdia, né? Sem graça não de não ser engraçado, mas de não ser gracioso. Perfeito. Né? Então, assim, de fato, assim, você tem várias dessas circunstâncias. O fato aqui é que em Josué, ele vai dar essa declaração que, assim, quando você vai visitar a casa de alguém, às vezes você vê isso logo na porta, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Aí a casa, eu sou só um prédio, né? Claro, ele tá falando aqui de toda a família, né? Tipo, é tudo mais. Mas o que de fato significa esse eu e minha casa servir ao Senhor? Virou até um mantra hoje em dia, né? De fato. Então, assim, o que significa de fato? É o que ele começa falando, olha, aqui a gente não vai colocar nossa confiança em outros deuses. Nós firmamos o contrato com esse Deus. Então, assim, eu tô dando um exemplo pra vocês do que a gente escolheu aqui. Perfeito. Quer dizer, e quando a gente escolheu, eu escolhi minha família. Vocês escolhem se quiserem. Cada um aí agora vai decidir. E aí, agora vai haver, então, no verso 16, uma resposta. Perfeito. Né? Lê aí pra gente, 16. Diz assim, então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até ao morrer o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha que resposta bonita, né? Muito bonito. Muito bonito, muito inspirado. Eu acho muito legal isso na Bíblia. Muitas vezes, respostas bonitas vêm de bocas improváveis. Eu lembro muito aqui de Jonas, por exemplo. Jonas está fugindo, né, lá de Deus, e ele está no meio do barco, tempestade, a pessoa pergunta, quem é você, qual a sua ocupação, de que terra você vem, a quem você serve? Aí ele fala, eu sou hebreu e temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nossa, que fala bonita. Num contexto que ele está fugindo, né? Aí você de casa pergunta, por que você está falando isso? O povo não está sendo fiel? Olha o verso 19. Lê aí, Isaac, verso 19. Então Josué disse ao povo, peraí, 18. Eu li o 18, eu li o 18. Não, você leu, você diz tá. assim, o 18 também diz assim, não, o 18, resumindo tudo Tá, aqui, o 16 é o 18, né? Isso. Não, a gente vai servir sim. Longe da gente não servir. Longe da gente não servir ao Senhor. Nós vamos servir a Deus. Josué, aquele estadista, aquele rapaz líder do povo. Então ele disse ao povo, vão nada. Linguagem Isaac atualizada e revista. Vão coisa nenhuma. Vocês não poderão servir o Senhor. Porque ele é um Deus santo. Eu consigo, né? Não, eu e minha casa vamos. Vocês não. Eu conheço vocês, ele tá falando aqui. Você acha que eu não tava com vocês até aqui? Né? Vocês são mala. Vocês não poderão servir o Senhor, porque ele é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito o bem. Mas, ô Leonide, aqui é importante a gente falar, esse verso do verso 15, né? Verso 15 em diante, tem as estipulações do 14 e 15, do 16 em diante, pra ser mais exato. Isso aqui a gente chama de bênçãos e maldições, né? Então sirvam ao Senhor, porque ele fez isso e tal. E aí vem o se deixarem,
vai fazer mal para você, vai vos consumir e vai fazer mal e depois vou ter feito bem. Então aqui tá a maldição da aliança, que havia lá, a gente já leu isso aí em Deuteronômio, tá também em Levíticos e tudo mais. Vai lá, Isaac. Não, é que a gente comentou isso na lição anterior, e vale trazer isso de Ressaltar, volta né? rapidamente, que a gente já conversou bastante sobre isso, mas a gente pega hoje e fala assim, não, se você servir a Deus, ele vai te abençoar, se você não servir, ele vai te amaldiçoar. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. Que isso? Mas a gente pode pegar isso ipsis literis e aplicar pra gente hoje? Então, foi o que a gente falou na lição passada. A aliança ela é feita no contexto de todo o povo De Israel. de Israel. E depois na nova aliança com toda a comunidade do povo desse Israel espiritual, né? Mas a aliança com bênçãos e maldições nunca é firmada com um indivíduo só. Você vai ver, por exemplo, o momento que Deus faz a aliança com pessoas específicas. Ele faz uma aliança específica com Abraão, que tem a ver ali com a semente, a terra que vai dar para Abraão. Uma aliança que Deus faz com Noé e a humanidade ali e tal. E com Davi. E ali você tem maldições específicas para esse contexto, que Deus vai falar. Então, uma aliança prescrita com bênçãos e maldições nunca é feita com um indivíduo só. É sempre no contexto do povo. Então, uma pessoa ela pode não ser fiel a Deus e coisas boas acontecerem. Ou uma pessoa pode ser fiel a Deus e coisas ruins acontecerem. Então, a relação de bênção e maldição você não consegue trazer para o âmbito individual. É sempre para o âmbito coletivo. Então, não dá para você traduzir esse texto ipsis literis para a sua vida pessoal, você indivíduo. Até porque tem a missão envolvida da instituição povo de Israel. Exato. Porque se eu começo a individualizar essa relação, aí entra aquilo que a gente discutiu tanto na semana passada. Então Deus ele quer que eu o sirva e ele vai me subornar para servi-lo. Exato. Se eu não Enchendo de servi-lo, ó, bênçãos. chibata. Ou seja, se você não quiser me servir, fica à vontade. Sim. Só vou te matar. E aí foi o que a gente falou semana passada, que todo o foco do relacionamento com Deus vira eu. E a gente esquece que o principal foco do relacionamento com Deus, com a humanidade, não é o indivíduo, mas é a misericórdia dele. O foco que tem que estar no relacionamento de Deus para comigo não é aquilo que eu faço, mas aquilo que ele fez por mim. E a misericórdia dele que é maior do que tudo. Porque eu posso agir sempre de uma forma ruim, mas se eu pedir perdão, ele vai me perdoar. E olha, isso é fantástico. Quando você entende isso, eu sinto pelo menos que sai um peso das costas, sabe? De eu ter que... Não, se eu mandar mal uma vez, acabou, eu vou ser destruído. Não é isso, Deus é misericordioso. E isso é o Salmo 103, ele sabe que a nossa estrutura é pó. E ele não age conforme os nossos atos, mas ele age como um pai que ama, que perdoa e que busca. Então o foco do seu relacionamento para com Deus não é as suas atitudes boas ou ruins, é o amor dele e a graça dele. Uma graça irresistível. Irresistível, porque é muito maravilhosa. Sim. E aí, então, ele falou assim, vocês não vão conseguir não, por causa de vocês. Então, assim, essas são as bênçãos e maldições da aliança e tudo mais. Aí o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo, tá bom. Vocês vão servir? Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. Tá todo mundo aqui de prova que vocês estão assinando um contrato, dizendo que vocês vão. O povo servir. poderia não assinar um contrato, né? Tentar servir se der certo. Mas não, vamos lá, vamos pra cima. E eles disseram, sim, nós somos testemunhas. E aí Josué continua, tá bom, então joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Antes da gente continuar... eu já li essa frase antes em algum momento. Né? O livro vai acabar aqui, a gente vai voltar, né, nisso aqui. Mas aí a gente tem o próximo livro, que é o livro de Juízes. Sim. E Juízes, ele é a continuação natural, né? Do livro de Josué. Do Continuação logo após, porque o verso ainda fala, depois da morte de Josué, que é o final do verso 24 aqui. Então, assim, a gente tem um panorama, né, geográfico e geopolítico ali no capítulo 1. E o capítulo 8, ele retoma exatamente, o capítulo 2, né, no verso 8, é que ele retoma exatamente o finalzinho do 24. Perfeito. E ele diz assim, ó, verso 8 do capítulo 2 de Juízes. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, exatamente como vai terminar o capítulo 24. E ele vai ser sepultado lá em Timnat-Heres, na região onde ele morava, lá, região montanhosa de Efraim e tal. Verso 10. Toda aquela geração, qual geração? A geração de Josué. Perfeito. Que falou assim, ó, não. Serviremos e obedeceremos. Serviremos. Vão não. Vamos sim. Vão não, hein? Vocês são testemunhos contra você. Josué, vamos servir o Senhor, não se preocupa. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Não estava escrito no contrato?
Isso eu acho muito... estipulado lá certinho. Aham, eu acho muito engraçado, né? Porque se levanta uma geração que não conhece ao Senhor e nem Não, tão pouco não é as que obras eles- que fizeram Israel, Não é que eles não tipo assim, eu falo assim, não, a gente sabe quem é Deus, mas a gente decidiu não escolher. aham. Deus quem? Eles não Exato. sabem quem é Deus. Claro que aqui tem o teor da palavra conhecer aqui, que tem a ver com o relacionamento e tudo mais, Sim. mas se levanta uma geração que não conhece a Deus e nem os atos que ele fez em Israel, isso não é culpa dessa geração. É culpa de qual geração? Da anterior que Deveria passar para eles, né? dentro dessa ideia de eu e minha casa serviremos ao Sim. Senhor, claramente a casa deles não serviu. Não serviram, só eles talvez. E não talvez bem assim. E isso é interessante, fazer um paralelo com a nossa relação hoje de igreja, né? Porque a gente hoje em dia fala, não, os nossos jovens estão saindo da igreja, precisamos de um programa melhor para com os jovens, porque o jovem é o gargalo, porque o nosso trabalho com as crianças está muito bom, está voando. Aham. Só que se o jovem está saindo é porque a base que foi dada a ele não tá muito sólida. E às vezes o problema nem foi o trabalho com o jovem, é o trabalho que foi feito com a criança. Uhum. Mas deixa isso é uma discussão para depois. Mas o ponto é que uma geração que não conhece o Senhor é porque talvez a geração anterior, que disse serviremos e obedeceremos, não conseguiu transmitir muito bem a ideia. Porque toda uma geração não servia, tudo bem, uma ou outra não queria servir, mas toda uma geração tem uma coisa errada aí, Isaac. De fato, eles não levaram adiante o conhecimento de Deus e essa relação, ela provavelmente não foi íntegra. Perfeito. Não foi um serviço de fato de todo o coração, né? Uhum. Então, verso 11, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Servindo o quê? Ih, os Baalins. Logo que tantas vezes falaram para não fazer. Não, mas é um mandamento que aparece tanto que com certeza vai ser o mandamento que o povo mais vai servir. Não vai. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, de povos que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, né? E a ira do Senhor vai se acender contra Israel e tal, e aí você começa um ciclo que vai ser o livro de Juízes, que é o povo se afasta de Deus, Deus tira a proteção, vem os povos ao redor, começa a detonar eles, aí vem o juiz, O levanta. povo clama, né? Ah, Deus, perdoa nós. Então fala, perdoa, vai um líder. E você vai ver que, assim, cada líder é pior que o outro, né? É mais Sim. falho que o outro, mas É que eu acho isso legal, né? Porque nesse ciclo, o líder, ele liberta o povo, deveria levar o povo de volta a Deus. Aí o povo volta, serve a Deus, depois se prostitui, depois que o líder morre. Só que tem alguns casos, não vou falar muito alto o nome dele, inclusive, de Gideão, tal de Gideão, quem? Gideão, que ele liberta o povo, em vez de levar o povo de volta a Deus... Você não vai manchar a índole Não do vamos falar sobre grande Gideão. herói da fé, Não Gideão, vamos falar sobre Gideão, então. que era um exemplo de fé. Nunca foi. Desculpa. Lê direito a história de Gideão. Lê Até o final. até o final. Não, lê direito o começo também, porque a gente fala sobre a fé de Gideão, mas Gideão... Não tinha Gideão. pouquíssima fé. É, mas, só para terminar meu raciocínio aqui, o grande herói da fé, Gideão, ele liberta o povo, em vez de levar o povo a adorar a Deus, ele pula o estágio de adorar a Deus e vai direto para idolatria, fazendo o pessoal adorar uma roupinha e aquela serpente também, de bronze e tal. Olha que bonito. Gideão, esse rapaz aí. O cara que, ó, o povo tá idolatrando de novo. Isso. Deus manda o castigo. Aí o povo reclama. Deus levanta o líder pra tirar eles do problema que a idolatria causou. E levar de volta a Deus. E levar de volta a Deus. Aí ele tira o povo que a idolatria causou e leva pra idolatria que causou o problema que eles estão servindo por causa da idolatria. Esse né? é o juiz de Israel. E aí ele manda fazer uma roupa lá de sacerdote e ele mesmo veste. E ele fala, quem manda que sou eu. Adorem. E você tem outros até, um rapaz forte, bonito, grandão, cabeludão, que o texto assemelha ele muito aos inimigos. Então imagina, Deus levanta o libertador, e o libertador é igual àqueles que ele tem que entendeu, né? Sim. Entendeu a relação? É essa a relação. Enfim. É igual os opressores. O ponto é que Jesus vai mostrar pra gente que o povo só vai ladeira abaixo. Exato. Inclusive os próprios líderes, eles não vão mais ser íntegros assim como Josué, como Moisés. Eles vão ser assim cada vez piores, né? Até a gente chegar depois de Samuel e aí entrar na monarquia. O povo já não quer mais saber de... Enfim. Aí você fala, vai melhorar. Não melhora. Não vai. Né? O livro de Juízes termina dizendo assim, né? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Ou seja, por que o povo tá com todo esse problema? Porque Não tem um rei. Se a gente tiver um rei, o problema vai consertar. Lógico que agora Passa o problema vai a ter um ser rei. culpa de um só. É. Culpa do rei. Israel passa a ter um rei. Não Piora. dá certo, é. Não dá certo. Não dá certo. Voltando aqui pra Josué capítulo 24, É porque né? você tá se antecipando. O povo acabou de firmar aliança e tá falando que eles já vão quebrar. Eles vão quebrar, mas calma. Não, a gente vai ser fiel. Josué, vão não. Vamos sim.
Aí Josué, o livro de Juízes. Né, que vai ser depois que eu morrer e tudo mais. Enfim, e aí, no verso 25, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Uhum. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Por que ele está, então, escrevendo essas palavras do livro da lei, pegando a pedra? O que isso significa aqui no Código das Alianças? Ele explica no verso 27, ele fala assim, ó, disse Josué a todo o povo, eis que essa pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que vocês não mintam a vosso Deus. Isso é muito legal. Quando uma aliança era estabelecida entre os povos antigos, eles tomavam testemunhas. Então tinha uma lista de testemunhas, isso faz parte do esquema da aliança. Então, seja titulatário, prólogo histórico, estipulações, bênção e maldição, lista de testemunhas. Só que a lista de testemunhas não chamavam alguém. Hoje em dia a gente chama, né? Uhum. No casamento chama as testemunhas, né? Que são conhecidos, sua tia, assina lá. Daquela época não. Porque eles entendiam que essa aliança iria perdurar muito mais do que a vida daqueles que assinaram a aliança, que andaram entre os animais. Porque muitas vezes essa aliança era firmada entre povos. Então, se você chamou ali o Isaac para assinar, em 80 anos talvez o Isaac, né, não esteja mais em condição de falar, a aliança foi firmada e tudo mais. Então o que eles tomavam por testemunhas? Tomavam pedras, árvores, um rio, o céu e a terra. Você tem isso inclusive no livro de Isaías, capítulo 1. Ouça, céus e terra, vocês foram testemunhas e tal. Porque Deus tomou isso, o céu e a terra, como testemunha lá em Deuteronômio. Agora ele chama testemunha para testemunhar contra. Olha que legal. E por que essas coisas? Porque essas coisas são eternas. Ou, pelo menos, eternas no sentido que... Elas perduram mais que o próprio povo. Ali, exatamente. Né? Então, essa pedra vai durar. Depois que o povo, de fato, morrer e tudo mais. E a linguagem é bonita. Ele fala, ó, eis que essa pedra será testemunha, pois essa pedra ouviu vocês. Então ela é testemunha contra vocês. Fiquem espertos. E aí Josué vai despedir o povo, cada um pro seu pedaço de terra, né? Que Deus, seu quinhão. Seu quinhão, sua herança e tudo mais. E aí no verso 29, depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sabe quem mais morreu com a idade de 110 anos? Não sei. Quem? Não sabe mesmo? Sei, no verso seguinte, José. José. Assim como José também havia morrido, né? E ele foi sepultado na sua herança em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Interessante esse verso aqui. Curioso, né? A gente acabou de ler outro verso em Juízes ali que fala outra coisa, né? Não, mas aí você percebe que o pessoal, eles parecem que essa fidelidade duram até esse modelo, né? Tipo, tem esse cara que é um modelo de fé, um exemplo de fé, então a gente é fiel pela fidelidade dele. Aí quando ele morre, acabou. Quem é esse modelo? Então, talvez o problema foi que não houve uma passagem, né, de bastão de fé, de fato. Um discipulado. E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, ali onde eles firmaram, né, a aliança e tudo mais, Sim. naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Então é interessante, né, que ele não fala dos 110 anos, mas é exatamente a idade de José, que a gente está sabendo lá no Pentateuco, né. José, ele é o cara que leva todo mundo para o Egito. E Josué é o cara que traz de volta, não é Moisés. Não, ele é o cara que traz o povo de volta à terra, né? Exato. Ele não é quem tira do Egito, mas é quem coloca eles de volta para Deus e tudo mais, blá, 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 mas Jesus falou sobre isso, mas né? Ele é o líder que traz eles de volta ali para a região que Jacó tinha comprado lá naquela época. E é legal isso, né? Porque essa região de Hamor aqui, daquele compra de Siquém e tudo mais, os filhos de Hamor, é o primeiro pedaço de terra que Jacó tem depois que ele voltou de Padã Arã. Então ele chegou de Padã Arã, encontrou lá em Siquém um localzinho, ele compra essa terra e ele começa a morar ali. Que depois vai ter aquele rolê todo com a filha dele e tal, com o pessoal matando a cidade inteira. Aí tira o prepúcio de todo mundo lá. Isso, mata todo mundo depois. Mas esse é a primeira terra comprada. E é nesse local que José vai ser agora sepultado, que é tirado seus ossos 40 anos antes. Então o osso de José está rodando... Aqui, então, se Josué tem 110, já são 70 anos que José tá rodando aí com seu osso por lá e pra cá. É verdade. Enfim, e aí, verso 33, morre também Eleazar, que é o filho de Arão, e sepultou ele de Gideão, ou seja,
Josué, que é o descendente de Moisés, né? Descendente de Moisés, entre Sim. aspas, morre. O descendente de Arão também morre. Então, assim, as grandes referências Começam a descansar, né? começam a descansar e aquela geração toda começa a morrer. E aí Sim. vai levantar a nova geração, que aí, de fato, parece que tá meio perdida ali, não tem Sim. mais essa... Mas é interessante, assim, eu não sei, assim, o povo vivia mais que nós, Uhum. mas também tinha uma memória um pouco mais fraca, parece, né? Porque Porque, assim, você pega os próprios patriarcas, cara, Abraão teve aquele relacionamento íntimo com Deus. Isaac, ele tá meio perdido ali, né? Uhum. Ele não tem muita descrição, mas, por exemplo, você chega em Jacó meio que não sabe exatamente quem é Deus. Ele sabe que, assim, tem um Deus dos pais dele. Uhum. Mas ele vai lá e tal, e aí no caminho ele dorme, aí ele tem um encontro com Deus, aí ele fica sabendo quem é Deus, aí parece que é ali que ele vai conhecer a Deus de verdade. Então parece que a coisa de fato não passa de pai para filho. Uhum. Acontece algum gargalo ali que... É tanto que tem uma lei chamada Shemar, Deuteronômio 6, que ele fala: inculquem nos seus filhos. abre um buraco na cabeça do seu filho, tira aquele pedacinho assim, coloca lá, o Senhor vosso Deus é o único Deus e tal. E aí vai colocando lá, depois pega. Isso, tampa e ali até ele pra vai ficar usar a lá ideia de afiar, né? E afia essas palavras, fica falando todo dia, pra manter o fio da valha, da faca ali, do machado, né? ponto de corte, né? Útil e tudo mais. Mas é essa a ideia de fato, porque hoje isso acontece também hoje em dia. É muito fácil a gente muito falar sobre Deus, né? Na nossa casa, a gente serve a Deus e tal, a gente serve a Deus. Mas parece que não há essa ideia de você ensinar de fato esses preceitos pra criança, né? Então você às vezes até passa isso pra... isso vai cuidar, vai ser a igreja, que vai ensinar isso pra criança, né? Então a igreja pelo menos tem feito um trabalho com isso. Mas dentro de casa, será que os pais têm feito essa parte? Será que alguma vez fizeram essa parte, né? Então, e aqui não tinha nem a igreja, né? Pra relegar o menino. Tinha o santuário, mas o pessoal também parou de ir e tal. Então, um problema. Então, assim, o livro de Josué acaba com a morte dessas lideranças e tudo mais, e infelizmente, assim, daqui pra frente é só pra trás, né? É Em Juízes, Reis, né, Samuel, tudo ali, o povo de fato vai descarrilhar. Mas o que a gente percebe no fim das contas, né, é que esse é só um pedaço da história. Uhum. Assim como Juízes, Reis, Samuel, Sim. são todos também pedaços da história. No fim, a aliança ela vai convergir pro seu cumprimento, e de uma forma maravilhosa lá no Evangelho, em alguém que, apesar de, né, aquela polêmica do tipo, o fato é que alguém com o mesmo nome praticamente Olha só. vai vir para poder cumprir de fato todas as estipulações dessa aliança de fato, né? Uhum. Mas o que a gente aprende aqui com Josué e todo esse livro é que de fato, assim, Deus, ele é um Deus que ele não força ninguém, por mais que tenha essas estipulações, Sim. mas Deus não, em momento algum, coloca uma faca na cabeça de Josué e do pescoço dos filhos de Israel e fala assim, ó, assina ou morre. Exato. Ele fala assim, ó, escolhe. Tem uma questão de morte, mas se você decidir assinar, aí você entrou na relação de vida e morte. Não, mas eu estou falando, não é tipo assim, ó, assina ou morre. Uhum. Deus, ele não força o povo. Não. A mensagem de Josué é, escolhe, só que assim, uma vez escolhido, Aí... é pra entrar de cabeça. Exato. É pra ser íntegro. Uhum. Você escolhe, você quer o Deus dos pais de vocês, ou você quer o Deus de Israel, o Deus Perfeito. Yahvé. Uma vez escolhido o Deus de Israel, não é pra ficar Trocando mais. É. Aí as maldições vão acontecer. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa. Assim, Deus ele não obriga a gente a servi-lo. Mas também, assim, uma vez que você escolhe servir a Deus, não é pra você ficar titubeando e falar assim, não, agora tá compensando mais servir a Deus. Mas, sabe, tipo assim, agora o discurso político é outro, ou o discurso econômico é outro, e aí tá compensando mais e por esse lado aqui, aí você começa a misturar as coisas e tudo mais. Aí toda essa integralidade, ela vai pro espaço, né? A mensagem que Josué deixa aqui é tipo assim, ó, vai servir a Deus? Sirva de coração, mente, alma, força, tudo. Pula de cabeça, né? Tipo, não fica colocando o pé na água assim e, tipo, você entra, vai, mergulha, né? E seja fiel a ele. Seja fiel a ele, não importa o que, né? Uhum. O que mais que você tem, assim, pra gente concluir o livro de Josué? Acho que... Qual que você acha que é a grande mensagem? Eu acho que essa mensagem do final é uma mensagem para nós também hoje, né? Se pode ser tirada uma lição espiritual do livro de Josué, é essa. Se a gente vai servir a Deus, que não seja um serviço por conveniência, né? Hoje me convém, servirei. Amanhã vou ver o que acontece. Mas que a gente seja fiel a Deus em tudo. Não importa o que aconteça. Que a nossa fidelidade, a gente falou isso na semana passada, mas ela seja o meu relacionamento com Ele. Que eu seja fiel a Ele porque esse é o certo a se fazer. Uhum. E se eu amo a Ele, que eu amo de todo o coração, de toda a força, de todo o meu entendimento, de tudo que eu sou. Então que essa seja a minha resposta de vida a Ele, né? Porque se Ele fez tudo por mim, porque eu não vou fazer tudo por Ele também, né? Exato. E que seja um relacionamento tão íntegro que a próxima geração saiba quem é o Senhor. Exato. E possa decidir, assim,
com provas, né? Com evidências de que compensa servir a ele, de que ele é um Deus amoroso, gracioso, que a próxima geração possa falar assim, olha, eu não assinei o contrato com esse Deus. Mas o meu pai que eu vi... Então, e o meu pai, tipo assim, o que aconteceu com o meu pai? Deus cuidou dele assim, 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 Deus foi fiel a ele assim, assim, Deus foi Deus fez Sim. isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Acho que compensa entrar numa relação com ele, né? Exato, que a nossa vida seja esse testemunho vivo, né? Que você seja hoje a Bíblia. Talvez não a Bíblia, mas uma testemunha, um amontoado de pedras. Pronto. Que lembre para a próxima geração, né? Então, Exato. possam todos que nos seguem ver Jesus em nós e brilhe nossa vida intensa como a luz. E que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Oh, amém, amém. Escolha hoje quem vai servir, então. Escolha hoje a quem você quer servir e, ao escolher, seja fiel, seja íntegro a essa escolha. A gente encerra esse trimestre e esse ano letivo, né, da Escola Sabatina por aqui, mas no sábado que vem a gente já começa uma nova série, uma nova temporada, é a primeira ali de 2026, mas ainda, né, no último sábado que a gente tem de 2025, mas já inaugurando o ano de 2026, que é Céus, unindo céus e terra. Olha Cristo em Filipenses e Colossenses. Ah, não é juízo, então? Não é juízo. Por isso que a gente já resumiu o juízo aqui. Ah, entendi. Agora a gente vai dar um salto e nós vamos para Filipenses e Colossenses, duas cartas curtinhas aí de Paulo falando sobre Cristo e o que Paulo tem para falar pra gente, pra sua igreja lá naquela época, né? O contexto que Paulo tá vivendo naquela época, onde ele tá, tem umas coisas bem interessantes pra gente discutir. Legal. E espero eu que a gente possa ler a Bíblia, né? Ir no verso a verso e explicando o texto. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas a gente se encontra no sábado que vem para mais um estudo. A gente encerra por aqui essa temporada de Josué. Fique com Deus, sirva de todo o seu coração e não se esqueça de ser fiel com a gente. Deixa o e like. Deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui também, tá certo? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.